Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Nosso cordial bom dia. Este é o programa Revitalizar, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, aqui no bairro dos Pires. E nesta manhã quem vos traz uma palavra de ânimo e também uma reflexão a partir do Evangelho para dentro dos nossos dias de hoje é o Vilmar Vazan, presbítero aqui da comunidade do bairro dos Pires. Quero acolher você que nos escuta com a palavra de Romanos no capítulo 1, o verso de número 16 e 17, que diz: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Sagradas Escrituras, viver aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Com esta palavra eu quero saudar a cada um e a cada uma de vocês, lembrando que nós não nos devemos nos envergonhar do Evangelho, mas sim devemos aceitar o Evangelho, pois é ele que nos motiva e nos leva para a salvação. E a salvação esta que é de graça. Apenas Cristo quer que nós o aceitamos, o seguimos e assim também obedecemos a sua lei, os seus mandamentos. Que Deus assim nos abençoe neste momento de programa e de reflexão. E juntos queremos ouvir o primeiro hino desta manhã. Do fundo de
Estamos chegando perto, ou seja, amanhã nós comemoramos o Dia da Reforma. E este hino que acabamos de ouvir foi o primeiro hino que Martim Lutero escreveu. E dentro desta reflexão da motivação do período da graça, este período em que nós estamos vivendo, quero meditar com você nesta manhã sobre a palavra de Romanos, do capítulo de número 8, os versos 17 seguintes, onde lemos: Nós somos seus filhos e por isso recebemos a bênção que ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se temos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre, como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Amados, estamos na espera, estamos esperançosos. Talvez a maior esperança nossa é pelo que vai acontecer nas urnas no dia de hoje. Talvez esta seja hoje a nossa maior esperança imediata, mas quero convidar você a olhar além do dia de hoje. Olhar para dentro da vida, olhar para dentro daquilo que Deus quer e aquilo que Deus faz com aquele e aquela que é filho, que é filha de Deus. Por isso, do Amor Sem Fronteiras, tem uma pequena reflexão muito importante para a nossa vida que diz: Deus criou o universo e cuida daquilo que ele chamou do nada para existir. E mais ainda, ele elaborou um plano que contém uma sequência de acontecimentos. Acontecimentos pré-estabelecidos. É isso que nos diz também a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 5, o verso 1, quando lá nós lemos: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo ele selado com 7 selos. Como já sabemos,
Apocalipse fala bastante de símbolos e de simbologias. O símbolo livro significa que Deus elaborou um plano para o mundo e para todos os seres humanos individualmente. E este plano ele compõe-se de 7 etapas. Cada parte, ou seja, cada etapa, cada época, é diferente em sua extensão e em seu conteúdo. Mas em cada época é realizada uma parte do maravilhoso plano de Deus. Se nós olhamos um pouco para a nossa Bíblia e para dentro do contexto em que ela foi escrita, ela vai nos revelar uma época e também uma etapa em cada época. Por exemplo, a época do paraíso, a época dos patriarcas, a época da lei, a época da graça, a época do anticristo, a época do reino de Deus no mundo e a época do novo mundo ou do novo céu e da nova era. E assim, a época do novo mundo e do novo céu e da nova terra, a qual nós cremos e a qual nós esperamos para viver com Ele na glória. Talvez você se pergunta, mas Vilmar, qual é a época que nós estamos vivendo? Amados, nós estamos vivendo a época da graça, a época da oportunidade, a época da graça, a época em que nós podemos nos achegar na presença de Deus, a época em que nós podemos ainda nos reunir em culto, a época em que nós ainda podemos fazer estudos bíblicos, a época ainda que Deus nos permite a falar, a propagar, a anunciar o seu evangelho livremente. Esta é a época em que nós vivemos, a época da graça, a época em que nós podemos anunciar o seu evangelho, anunciar a palavra de Deus àqueles e aquelas que ainda estão em dúvida, ou àqueles e aquelas que já se perderam da presença de Deus. Esta é a época em que nós estamos vivendo hoje. Vivemos no presente tempo, vivemos a época da graça. Ela simplesmente é uma época maravilhosa. A época anterior a esta era a época da lei. Não era tão fácil assim naquele tempo. O povo de Israel devia observar, guardar e obedecer a lei. Em média, 613 leis que foram dadas por Moisés. E o objetivo daquela época era reconhecer a incapacidade de obedecer à santa e boa lei divina com as próprias forças. Cada ser humano devia reconhecer que é pecador e que não há condição de obedecer sempre a Deus. E a lei daquela época queria mostrar aos homens como estavam longe de Deus. E assim, ainda hoje, na época da graça, muitos homens e muitas mulheres vivem longe de Deus, por não aceitarem ou por não quererem ter comunhão com Cristo, seja na igreja, seja no grupo de oração, seja na sua célula de meditações. Muitas pessoas estão vivendo no presente momento distantes de Deus. E a época da graça é uma época maravilhosa, é uma época diferente. Basta aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. O Senhor e Salvador pessoal. E Ele então faz morada dentro de nós, de nossa vida, dentro do ser humano, em seu coração.
E aí brota uma possibilidade de viver e de agradar a Deus. A graça divina nos coloca na presença de Deus, na presença de Cristo, assim como Jesus antecipadamente nos presenteia com aquilo que é existente, que é a justiça, que é o amor, que é o perdão. Nós somos justificados e santificados por Cristo. E assim também viveremos a vida do perdão, este perdão o qual Cristo concedeu para o seu filho, para a sua filha, para todo aquele que se diz cristão, aquele que realmente aceitou a Cristo. Este recebe o perdão que Cristo concedeu através de sua morte na cruz. E esta morte da qual ele não permaneceu morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para preparar lugar para todo aquele e aquela que nele crê. Sendo assim, todos nós que vivemos nesta época, na época da graça, devemos ter um coração cheio de júbilo pela natureza humana que somos, pela natureza humana que nós temos, mas pela natureza humana que nós vivemos o Cristo, vivemos a fé, vivemos a graça. Por isso, amados e amadas, se nós vivemos na época e no período da graça, Deus nos concede que sejamos também chamados de herdeiros e de herdeiras de Deus neste mundo. E se somos chamados herdeiros e herdeiras de Deus neste mundo, podemos nos sentir agraciadas por Ele, porque vivemos uma época em que temos a liberdade de estudar a sua Bíblia, a sua santa palavra. Por isso, nesta época ou neste período, quando amanhã queremos celebrar, ou no dia de hoje, dia 31, o dia da Reforma, quando Martim Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, para mostrar para o mundo que há esperança em Deus e que precisa apenas fazer uma reforma, precisa apenas com que a humanidade possa ter a liberdade e o acesso à palavra de Deus. Isso foi em 31 de outubro de 1517. E a partir de lá, Lutero revolucionou a forma de pregar o Evangelho, a forma de estudar, a forma das pessoas terem acesso à educação. E também Lutero reformou e interveio na questão política, que a partir da Reforma Protestante começou a ter acesso também ao conhecimento. A parte humana teve mais acesso ao conhecimento da verdade. E a verdade é quem libertou o povo e aproximou o povo da fé em Cristo Jesus. Por isso, a graça, a salvação de Deus é de graça. Basta apenas crer e confiar em Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver esta época da graça com serenidade, com alegria, com disposição e com muito amor no coração. Que Deus abençoe esta palavra em sua vida e assim ela seja relevante para seu relacionamento e o seu convívio familiar e também social. Amém.
Dia da Reforma. Não poderia deixar de mencionar Martim Lutero, assim como nós ouvimos este hino que fala de tudo aquilo, que podemos perder tudo. Castelo forte é nossa defesa, é armamento. Que tudo se vá, Deus conosco está. Que você e eu possamos viver esta fé autêntica, na certeza que Deus está conosco. Que a graça, a comunhão de Cristo esteja contigo e seja contigo hoje e sempre. Amém.